pessoal! Sou a professora Michele Carvalho e estudaremos através dessa playlist o regimento das unidades escolares do município de Magé. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Estarei disponibilizando também simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas cobradas para este concurso, como a Lei Orgânica do município de Magé e também o Estatuto dos Servidores Públicos desse município. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também irei disponibilizar um curso contendo os conteúdos comuns na forma de videoaulas em módulos hospedados na plataforma da Hotmart. Também, se for do seu interesse, é só você acompanhar, é só você acessar os links na descrição desse vídeo e também acompanhar lá no Instagram do canal, que é o @ensino em ação. Sendo assim, vamos começar. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o regimento das unidades escolares de Magé, falando agora dos níveis e modalidades de educação básica. Na LDB nós estudamos isso, estudamos que a educação básica ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aqui vamos falar especificamente de educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que vai de 0 a 5 anos de idade, porque é a creche de 0 a 3 e a pré-escola de 4 a 5. Então as crianças elas ingressam no ensino fundamental a partir dos 6 anos. Qual o objetivo da educação infantil? É desenvolver integralmente a criança de 0 até 5 anos e 11 meses de idade. Em quais aspectos? Aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além do afetivo, estético e ético, na relação interpessoal e na inserção social, buscando a diversidade e as especificidades que compõem a rede pública do ensino de Magé. Então, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como objetivo permitir o desenvolvimento integral da criança, integral que abrange os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, os aspectos motores, os aspectos envolvendo a questão da relação interpessoal, inserção social, respeito à diversidade. Então, envolvendo uma série de questões para poder, de fato, você conseguir desenvolver integralmente aquela criança. Então, não somente na questão cognitiva, mas envolvendo todas essas outras questões que fazem parte também desse desenvolvimento. Para o atendimento às necessidades das crianças, segundo a sua faixa etária, os estabelecimentos de educação infantil na rede municipal de ensino deverão obedecer a alguns critérios. Temos o berçário, a creche 1, a creche 2, a pré-escola 1 e a pré-escola 2. Sabemos que a educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil se divide em creche e pré-escola. E aí nós temos essa subdivisão aqui. Temos o berçário, creche 1, creche 2, pré-escola 1 e pré-escola 2, que tem que abranger de 0 até 5 anos de idade, 5 anos e 11 meses. Nós temos o berçário, que atende as crianças de 6 meses completos a 1 ano e 11 meses, de 6 meses completos, aquelas crianças que estão de 1 ano, que estão quase fazendo 2 anos. Aí a creche 1 já abrange crianças de 2 anos completos, ou a completar até 31 de março. A creche 3, que abrange crianças de 3 anos completos, ou a completar até dia 31 de março. A pré-escola 1, que abrange crianças de 4 anos completos, ou a completar até dia 31 de março. E a pré-escola 2, que abrange crianças de 5 anos completos, ou a completar até dia 31 de março. Então, as turmas de educação infantil elas serão organizadas de acordo com a faixa etária, né, que está aqui descrito: berçário, creche 1, creche 2, pré-escola 1 e pré-escola 2. Então, a unidade educacional não poderá efetuar a matrícula do aluno abaixo da faixa etária estabelecida, né, que nós temos aqui, como eu falei para vocês. O atendimento das turmas de berçário, creche 1 e creche 2 acontecerá em horário integral, tá? Berçário e creche 1 e creche 2, horário integral. Horário integral tem no mínimo 7 horas. Já o atendimento nas turmas de pré-escola 1 e pré-escola 2 acontecerá nos turnos de matutino e vespertino, em horário parcial, exceto quando tratar-se de escolas que funcionam em horário integral. Então já é admitido para pré-escola 1 e pré-escola 2 que tenhamos o atendimento no horário parcial, ou seja, ou pela manhã ou pela tarde. Vamos falar agora dos objetivos de educação infantil de acordo com o documento curricular da Rede Municipal de Ensino de Magé. Assegurar um processo educativo em que educar e cuidar estejam vinculados como algo indissociável. Então, encarar o educar e cuidar como sendo algo inseparável e indissociável. Tá? Então, quando você educa, você também está cuidando, está comprometido numa causa social, comprometido em prol da sociedade no sentido de formar cidadãos, oferecendo as condições, as melhores condições para que aquele aluno ele consiga ter a sua formação integral.
Também garantir segurança e conforto na primeira separação das crianças de seus familiares ou pessoas com que mantenham vínculos afetivos e proporcionar momentos de socialização estruturada com outros adultos e crianças, além daqueles do seu núcleo familiar. Então, além disso, compete à educação infantil, um dos objetivos é garantir esse sentimento de segurança por parte dos alunos, né, que estão ali tendo um primeiro momento em que eles estão se separando do seu núcleo familiar para poder adentrar-se à escola. Então, entender que eles estão num ambiente de acolhimento, sentir que eles estão seguros ali, com pessoas que vão proporcionar essa segurança para eles. Então, criar uma socialização estruturada e manter esse sentimento de segurança e conforto, essa sensação de segurança e conforto para essas crianças que estão adentrando nesse novo universo que é o universo escolar. Também respeitar e acolher as vivências e os conhecimentos trazidos pelas crianças no seu contexto familiar e social e ampliar as suas experiências e suas habilidades através de ações pedagógicas diversificadas, pautadas de um respeito na socialização, na autonomia e na comunicação, que dialoguem com a educação familiar, considerando a riqueza das diferentes culturas das famílias, das comunidades e a pluralidade das crianças e de infâncias. Mais uma vez, proporcionar a sensação de conforto, também proporcionar segurança e também garantir que o respeito que prevaleça, né? Que tenhamos respeito às diferenças, aos conhecimentos trazidos pelas crianças no seu contexto familiar e social, ampliar essas experiências, possibilitar pautas que sejam em prol disso, da diversidade, da socialização, em promover autonomia, comunicação. Então, isso também é um objetivo da educação infantil. Agora vamos falar dos objetivos específicos de educação infantil. Promover situações de aprendizagem em ambiente educativo, tendo a brincadeira e as interações como eixo norteador, no qual a criança se sinta desafiada a prosseguir continuamente, construindo e reconstruindo conhecimentos, através da linguagem, em todas as suas formas de expressão, das interações sociais e das relações que estabelece com o mundo, com a natureza e com a cultura. Então, promover situações de aprendizado, né, num ambiente educativo que tenha como eixo norteador a brincadeira e as interações, porque a brincadeira e as interações, elas são fundamentais para as crianças, no sentido de que nós temos ali vários fatores sendo trabalhados nos jogos e brincadeiras e interações. Questões como os fatores motores, os fatores psicológicos, os fatores emocionais. Promove protagonismo, liderança, autonomia, lidar com situações, tomadas de decisões. São uma série de fatores que são ali desenvolvidos por meio de práticas de brincadeira e jogos e interações. Por isso que é muito importante promover nas práticas esse viés para possibilitar que a criança também desenvolva a sua criatividade, para que a criança ela consiga também desenvolver a fantasia, e porque a brincadeira ela tem que fazer parte desse momento, dessa fase da criança. Um outro objetivo específico é estabelecer e ampliar as relações sociais, enfatizando a participação e ajuda mútua, respeitando a diversidade, possibilitando a construção da autonomia e da cooperação. Que tem a ver também com você proporcionar brincadeiras e interações, né? É uma forma de você também possibilitar ali o trabalho em conjunto, a ajuda mútua, você favorecer, criar um ambiente que vai favorecer essas relações, possibilitar um ambiente que tenhamos ali a cooperação, que tenhamos a solidariedade, que tenhamos o espírito em equipe, tudo isso é muito importante. Também proporcionar um ambiente de confiança para que toda criança possa se desenvolver e aprender, promovendo a construção de sua autoimagem positiva e estabelecendo vínculos afetivos na troca entre adultos e crianças. Então, também a questão do ambiente. O ambiente ele tem que favorecer a criatividade, tem que ser um ambiente que estimule, tem que ser um ambiente que promova a construção de sua autoimagem, promova a construção da sua identidade, né, que estabeleça vínculos ali de troca. Também favorecer a aquisição de experiências amplas e diversificadas que permitam ao educando o desenvolvimento integral e harmonioso de suas características e especificidades. Então, também possibilitar, favorecer que tenhamos ali experiências amplas, que tenhamos ali atividades diversificadas que proporcionem de fato um desenvolvimento integral. E para que tenhamos esse desenvolvimento integral, uma série de fatores devem ser trabalhados. E isso você não consegue apenas com um único tipo de atividade. É importante que tenhamos um repertório, é importante que tenhamos o quê? Diversidade também na questão das práticas pedagógicas. E também oportunizar a criança uma formação adequada à sua potencialidade, proporcionando-lhe a aquisição de hábitos, atitudes e valores de vida social. Então, possibilitar que a criança ela consiga desenvolver as suas potencialidades. Então, é muito importante um professor atento a tudo isso. Um professor que perceba as fragilidades, as necessidades, as demandas, e um professor que também perceba as potencialidades e trabalhe e crie estratégias em prol disso.
Então, em termos de organização e funcionamento da educação infantil, nós temos turmas que deverão ser organizadas para poder atender às necessidades socioeducacionais e também de aprendizagem desses alunos, tendo ali um mobiliário adequado, equipamentos e material didático-pedagógico, sempre que estejam alinhados à faixa etária daquele aluno, condizente à faixa etária daquele aluno, que atenda crianças muito pequenas, que são as turmas de berçário e também as creches, e que atendam crianças pequenas, que são as turmas da pré-escola. Crianças muito pequenas, de 0 a 3 anos, e crianças pequenas, de 4 a 5 anos. A educação infantil terá uma carga horária mínima de 800 horas, que serão distribuídas em 200 dias de trabalho efetivo escolar. Bom, e a educação infantil da Rede Municipal de Magé compromete-se a respeitar a dignidade, os direitos básicos das crianças e também o seu bem-estar, propiciando a qualidade da educação e do cuidado nas instituições de primeira infância, considerando os seguintes princípios fundamentais: o respeito à dignidade e aos direitos da criança, considerado nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, éticas, religiosas e territoriais. Então, é respeitar a dignidade da pessoa humana. E a pessoa humana também é criança, considerando a criança como um ser único. Tem suas individualidades, um ser social, um ser que está ali imerso numa cultura. Então, considerar e respeitar tudo isso. Também o direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação. Então, um dos princípios é garantir essa aprendizagem, esse desenvolvimento da criança, né, de forma que ela consiga se expressar o seu pensamento, a sua comunicação, interagir. Também o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, também a questão envolvendo interação social, pensamento, ética e estética. Então, assegurar, né, ter como princípio que a criança ela consiga ter acesso aos seus bens socioculturais disponíveis para poder ampliar o desenvolvimento das suas capacidades relativas à sua expressão corporal, expressão cultural, a sua comunicação, o seu pensamento. Então, para isso, você tem que dar acesso, essa criança tem que ter acesso aos bens socioculturais que estão imersos na sociedade, né, no seu município. Então, isso tem que ser garantido a elas. Também a socialização da criança por meio de sua participação e interação nas mais diversificadas práticas sociais, de forma a proporcionar a construção de sua autonomia sem discriminação alguma. Então, um dos princípios também é, além de conferir acesso a essas crianças aos bens socioculturais disponíveis, poder ampliar essa bagagem cultural, também permitir com que elas se socializem, que elas participem efetivamente, que elas estejam interagindo com essas práticas sociais. E também o atendimento aos cuidados essenciais associados à garantia de não violação dos direitos da criança do seu desenvolvimento integral. Então, garantir que, de fato, a criança consiga se desenvolver integralmente. Então, atender ali a tudo que for necessário para poder garantir isso, que não tenha nenhum tipo de violação em relação aos seus direitos. Então, também é fundamental que consideremos as particularidades de uma criança que está em desenvolvimento, uma criança de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, por isso que a educação infantil ela cumpre com essas duas dimensões que são indissociáveis, o educar e o cuidar, né? Sempre buscando ali metodologias que visem atender plenamente esse desenvolvimento. Vamos falar da avaliação na educação infantil. A avaliação na educação infantil visa o acompanhamento do desenvolvimento do aluno sem fins de promoção por nota, sendo registrada em relatórios descritivos bimestrais, tendo por finalidade o desenvolvimento integral, considerando os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, conforme as seguintes regras. Então é muito importante frisar aqui que a avaliação na educação infantil ela não tem essa característica, não tem essa finalidade de promoção por nota. Ela é registrada por meio de relatórios, observação, portfólio. É uma avaliação muito mais subjetiva, né? Porque você não está querendo avaliar aqui, você está entendendo que aquela criança é uma criança que ela está se alfabetizando, tá? Então, é muito importante que não tenhamos essa finalidade de promoção por nota ainda, porque o foco maior aqui está na alfabetização dessa criança. Então, como é que acontecem essas avaliações? Mediante acompanhamento e múltiplos registros de desenvolvimento da criança, tomando como referência o projeto político pedagógico educacional, sem o objetivo de seleção, promoção por nota ou classificação, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, tá? Então, é um acompanhamento, registros, é muito mais ligado à questão da observação, sem essa característica de promoção por nota, do passar de ano por nota. Além do controle da frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. E também é importante que tenhamos atividades diversificadas na educação infantil. E o objetivo dessas atividades é qual? Promover uma educação infantil que contemple várias interações e brincadeiras, que são os eixos norteadores, né? Garantindo os direitos de aprendizagem, que é o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
Temos algumas modalidades que podem ser trabalhadas enquanto parte diversificada na educação infantil, como a questão da sonoridade, dos encantamentos e linguagem, o moving em experiências afetivas e relacionais, contendo propostas significativas, lúdicas e pertinentes às faixas etárias atendidas, estão de acordo com a matriz curricular da Rede Municipal do Ensino de Magé. Então, ligado muito a essa questão lúdica, a questão dos sons, do encantamento, da criatividade, proporcionando ali situações que sejam pertinentes e significativas àquela faixa etária. Por exemplo, as modalidades de sonoridades e moving têm muita relação com a parte específica das habilidades corporais, de percepção, a questão do gesto, do movimento, a questão da interação. E essas atividades não terão atribuição de notas, nem terão caráter reprobatório. Agora vamos falar sobre o ensino fundamental. Bom, o currículo pleno para o ensino fundamental deve ser norteado pelos fins e objetivos gerais da educação nacional, da LDB, segundo a LDB, através da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, acrescidas dos temas transversais e projetos culturais, distribuídos de maneira estudada e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Então, os objetivos do ensino fundamental devem estar ali alinhados com o que está estabelecido na LDB, assim como também na Base Nacional Comum Curricular, acrescido a isso aos temas transversais e projetos culturais. Os temas transversais como ética, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual, trabalho e consumo e meio ambiente, além de outros, devem ser abordados de uma perspectiva interdisciplinar e definidos conforme interesse e demandas da comunidade escolar. Essa que é a ideia de um tema transversal, é atravessar os componentes curriculares. Ele não vai ser trabalhado isoladamente, ele não se encaixa em nenhum modelo de disciplina de componente curricular, ele vai para além desse entendimento, dessa visão. Então ele vai perpassar, ele vai passar por todos. Então ele vai ser discutido numa perspectiva de atravessar os componentes curriculares e não numa perspectiva isolada e fragmentada. E aqui ele menciona quais são os temas transversais, né? Ética, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho, consumo e meio ambiente. Os temas transversais, eles estão presentes na PCN, nos parâmetros curriculares nacionais, ok? Então foi de lá que ele trouxe essa informação de quais são esses temas considerados transversais, que devem ser trabalhados de forma a atravessar os componentes curriculares. Bom, o ensino fundamental terá como objetivo a formação básica do cidadão, mediante o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então aqui já é diferente, aqui já tem um objetivo de promoção, diferente da educação infantil, que não tinha esse objetivo de classificação e promoção. Aqui tem, porque aqui a ideia é você consolidar os meios básicos para você plenamente dominar a leitura, escrita e cálculo. Então aqui o foco é na questão da leitura, escrita e do cálculo. Também a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que fundamentam a sociedade. Também entender todos os valores que fundamentam a sociedade, para além da questão da escrita, do cálculo, da leitura, que é o foco principal? Mas também compreender o mundo, né? Compreender o ambiente que te cerca, as estruturas que estão presentes nesses ambientes, né? Outros fatores, sistemas envolvendo a questão da tecnologia, das artes, também a questão natural, a questão do meio ambiente. E também um desenvolvimento de competências e habilidades dentro do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a produção de conhecimentos e a formação de atitudes e valores pessoais e relacionais. Então, desenvolver competências e habilidades em prol de você formar ali atitudes e valores. E também em prol de você promover relacionamento interpessoal. Como já foi dito, o ensino fundamental ele se divide em primeiro segmento e segundo segmento, que são os anos iniciais e os anos finais. Nos anos iniciais, é uma situação que aquele aluno acabou de sair da educação infantil, ele está ingressando pela primeira vez no ensino fundamental. Então você vai valorizar situações lúdicas, de aprendizagem articuladas com as experiências vivenciadas na educação infantil, promovendo a progressiva sistematização com as novas formas de relação com o mundo, além de criar novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, testá-las e elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como é um aluno que traz uma bagagem muito grande da educação infantil, o importante aqui é você valorizar situações lúdicas e articulando com aquilo que ele aprendeu lá na educação infantil, com aquilo que ele vivenciou lá na educação infantil. E aí você vai ali promovendo aos poucos uma mudança em relação à questão de observar o mundo, os fenômenos, e aí essa criança ela vai amadurecendo aos poucos. Nos anos iniciais do ensino fundamental serão ofertadas atividades diversificadas, que é a CDR, que é a Cidadania e Diversidade Religiosa, atividades recreativas e dinamização da leitura e linguagem e também o raciocínio lógico-matemático. Então nós temos aqui, nos anos iniciais, essas atividades diversificadas sendo oferecidas. A cidadania e a diversidade religiosa,
Também atividades que se voltam à questão da leitura e da linguagem e também atividades envolvendo a questão do raciocínio lógico-matemático. Lembrando que os anos iniciais vai do primeiro ano ao quinto ano. Essas atividades diversificadas elas serão trabalhadas por um professor chamado de professor regente 2. E vale dizer, gente, que a partir de 2022, essas atividades diversificadas elas se tornaram componentes curriculares obrigatórios. E ela compõe o currículo da educação infantil, também compõe os anos e fases iniciais da EJA, do ensino fundamental, da rede pública de Magé. Lembrando que a EJA é Educação de Jovens e Adultos, tá? Que é oferecida uma modalidade de educação que é oferecida para aqueles que não conseguiram concluir a educação na idade recomendada. Bom, nos anos iniciais do ensino fundamental, a progressão do conhecimento deve ocorrer pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisa aprender, levando em consideração assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem entre as duas etapas do ensino fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas. Isso é muito importante. O importante é um aluno que veio da educação infantil, então você tem que ainda lembrar que o eixo norteador da educação infantil era o quê? Eram as brincadeiras e as interações. Então você tem que ainda aproveitar essa bagagem trazida por esses alunos em termos de ludicidade, em termos de atividades pedagógicas que trabalhem com essa vertente também. E também aos poucos ir consolidando novas aprendizagens e novas expectativas. De modo que você também consiga assegurar que quando esse aluno ele chega no ensino fundamental 2, ele não chegue sentindo uma diferença gritante, como se fosse uma ruptura. E não é isso, tem que dar uma sensação de continuidade. Então é importante que no processo de transição dos anos iniciais para os anos finais, evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso. Foi o que eu acabei de falar. É criar condições de que quando esse aluno ingresse no Fundamental 2, ele ingresse tendo uma sensação de continuidade. E como é que você faz isso, professor, dos anos iniciais? Você já começa a trabalhar com algumas questões que serão desenvolvidas de forma mais aprofundada nos anos finais. Claro que você não vai antecipar a aprendizagem, não é isso. Mas você vai trazer à tona algumas questões, algumas temáticas, para que quando esse aluno chegue no Fundamental 2, ele já tenha ali uma familiaridade, que ele já tenha contato com aqueles temas. E ali no Fundamental 2 ele vai conseguir explorar de forma mais aprofundada. Apresentar os conteúdos curriculares de menor para maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Então você vai apresentar os conteúdos do menos complexo para o mais complexo, para que isso consiga ser armazenado nas estruturas cognitivas daquele aluno aos poucos. Ele é apresentado para aquele tema, daqui a pouco ele entende um pouco mais sobre aquele tema, daqui a pouco ele consegue já fazer associações com aquele tema. Então isso tem que ser o quê? Isso tem que ser apresentado e trabalhado gradativamente. Nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens dos anos iniciais no contexto das diferentes áreas, visando o aprofundamento e ampliação das aprendizagens dos estudantes. Então, mais uma vez, retomar e ressignificar aquilo que foi trabalhado e desenvolvido nos anos iniciais. Contextualizar isso agora nas diferentes áreas, mas sempre você resgatando aquilo que já foi desenvolvido, você ir aprimorando e aprofundando isso. E fortalecer a autonomia dos estudantes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para interagirem criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Então, oferecer condições para que esse estudante ele consiga desenvolver a sua autonomia, de modo que ele consiga questionar criticamente as situações, aquilo que foi apresentado. Então, exercer essa criticidade no aluno. O ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o quê? E aqui ficou um pouco repetitivo, né? Porque nós vimos no artigo 89 quais são os objetivos do ensino fundamental, mediante o quê? A gente viu tudo isso, né? A questão da capacidade de aprender, desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos, né? O pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, também a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, né? Dos valores que fundamentam a sociedade, e também o desenvolvimento de competências, né, e habilidades ligadas à questão do ensino e aprendizagem, para poder produzir ali conhecimento, atitudes e valores. Isso está lá no artigo 89, né, que são os objetivos para a formação de um cidadão, e está no artigo 97 também. Só que no artigo 97 ele complementa com o inciso 4º, que fala dos aspectos relacionados à promoção da saúde, considerando as recorrentes recomendações acerca dos cuidados com o corpo e a importância de mantê-lo ativo, sendo fundamentais para a vida humana e, consequentemente, para o desenvolvimento social. Então, ele inclui aqui a questão da importância do autocuidado, a questão da importância do valor à vida humana, do desenvolvimento social, da promoção da saúde.
E quais são as disciplinas diversificadas que serão trabalhadas nas escolas de Magé no âmbito do ensino fundamental? E aqui ele fala especificamente dos anos iniciais, que irá contemplar as seguintes partes diversificadas: a cidadania e diversidade religiosa, chamada de CDR, a história, geografia, turismo e meio ambiente de Magé, também o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então percebo que aqui nos anos iniciais já puxa para essa questão da diversidade étnico-racial, a questão envolvendo a pluralidade cultural. E quais são os objetivos das disciplinas diversificadas? Compreender a cidadania e a diversidade como aspectos balizadores da democracia e da garantia dos direitos no âmbito da vida coletiva. Então, você compreender que a cidadania e a diversidade, ela é a base, é o pilar para que nós tenhamos, de fato, uma sociedade democrática, que tenhamos ali a garantia de direitos. Também analisar e entender a importância das lutas históricas no Brasil e no mundo na luta por direitos. Estou contemplando a questão aqui que envolve a diversidade étnico-racial, entendendo no contexto histórico a importância das lutas históricas, né, na luta por direitos. Também desenvolver a perspectiva do respeito do diálogo frente à pluralidade da nossa sociedade. Então entender que a importância do diálogo, a importância do respeito, da tolerância em relação à questão da diversidade que compõe a nossa sociedade. Também oportunizar aos discentes o conhecimento do seu passado, seu território, suas potencialidades turísticas e sua riqueza ambiental, levando estes à preservação dos importantes pilares da vida em comunidade. Então, fazer com que os discentes, os alunos, consigam entender a importância da história, a importância do seu passado, a importância dos aspectos turísticos, da diversidade ambiental, do meio ambiental, dos elementos que compõem a natureza, e o quanto é importante ser preservado tudo isso. Também produzir conhecimentos, valores e saberes emancipatórios no tocante à educação para as relações étnico-raciais. Como eu falei, as disciplinas diversificadas muito ligadas aqui, muito com esse viés de promover a diversidade étnico-racial. E dar subsídios para que toda a comunidade escolar possa contribuir com a promoção de uma educação que seja verdadeiramente antirracista e também a garantia de direitos à equidade educacional, a fim de promover uma sociedade mais justa e solidária. Então, por meio dessas práticas, dessas disciplinas diversificadas, promover elementos para que a comunidade consiga se conscientizar e consiga promover uma educação que seja de fato antirracista e que seja de fato, que busque de fato a equidade educacional. A disciplina Cidadania e Diversidade Religiosa, ela vai ser implementada em todos os anos de escolaridade, os anos finais do ensino fundamental. E será reservada a essa disciplina a carga horária de um tempo semanal de 50 minutos. E quem pode ministrar essa disciplina são os professores com licenciatura em História, Geografia e Ciências. Já a disciplina de História, Geografia, Turismo e Meio Ambiente em Magé também será implementada em todos os anos de escolaridade dos anos finais, né, do Fundamental 2 de Magé, e tem carga horária de um tempo semanal de 50 minutos, assim como a de Cidadania e Diversidade Religiosa, e será ministrada por professores com licenciatura em História, Geografia e Ciências. Ou seja, igualzinho à questão da cidadania e diversidade religiosa. E segue o mesmo padrão a disciplina de ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. A mesma coisa. Fundamental 2, tempo de 50 minutos, e quem pode ministrar são professores de História, Geografia e Ciências. E vamos falar aqui do regime de progressão parcial. Fica instituído o regime de progressão parcial nas unidades escolares de Magé a partir do 6º ano do Fundamental. O 6º ano já é o quê? Entra no Fundamental 2. E quando ele pode ficar em regime de progressão parcial? Quando ele for retido em até 2 componentes curriculares. Passou de 2, aí ele já não terá como ficar em progressão parcial, que é a famosa dependência. Então temos o conselho de classe do 4º bimestre. E aí nesse conselho, iremos ver quem foram os alunos que não foram aprovados, imediatamente aprovados, para o próximo ano. Então quem é que ficou na condição de não aprovado? E aí essa situação será submetida ao conselho de promoção. Nesse conselho de promoção, que é diferente do conselho do 4º bimestre, vai verificar se mantém a situação do aluno como retido, caso ele fique retido em mais de 2 disciplinas, ou se submete ele ao regime de progressão parcial, que a gente já entendeu que não pode ultrapassar 2 disciplinas. Aí nesse caso ele passaria de ano, né, seria promovido, mas ficaria nessa dependência em relação a essas 2 disciplinas, de 1 ou 2, que ele teria que fazer ali trabalhos, desenvolver projetos, enfim, para poder conseguir ser aprovado também nessas 2 disciplinas, só que ao longo do próximo ano, e já cursando o ano seguinte. Será que o aluno que ficou em dependência, né, ficou no regime de progressão parcial, ele não pode ser transferido para outro estabelecimento de ensino, ele fica preso naquela escola? Não, ele pode sim, tá? É conservado a ele o direito de transferência para qualquer outro estabelecimento de ensino. Mas aí na documentação de transferência tem que constar isso, né? Quais são os componentes curriculares que caracterizam o regime de progressão parcial.
Esse aluno que está em regime de progressão parcial, ele terá até 4 oportunidades ao longo do ano para poder ser promovido. Ele tem que alcançar ali a média de 50 pontos, pelo menos. E ainda que ele não consiga, ele vai ser submetido a uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade. E aí, esgotado todas as possibilidades possíveis, são 4 oportunidades para poder cumprir esse regime de progressão parcial. Aí, nesse caso, se ele não conseguiu atingir a pontuação necessária, ele de fato é reprovado. E aí, nesse caso, o aluno ele fica retido na disciplina em regime de progressão parcial e também na mesma disciplina do ano de escolaridade que ele está cursando regularmente. E vamos fazer uma questão. Lembrando que já estão disponíveis para venda simulados, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também sobre outras temáticas, como a Lei Orgânica de Magé, o Estatuto dos Servidores desse município e também o Plano de Cargos e Salários do Magistério. É uma ótima forma de exercitar tudo que vocês estão aprendendo aqui na teoria. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vocês também podem fazer contato através do Instagram do canal com @ensineação. Vamos à leitura da questão. Sabemos que a educação básica é constituída pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Desta forma, cada uma dessas etapas do ensino tem seus objetivos. De acordo com os objetivos do ensino fundamental, pode-se afirmar corretamente que: letra A. O ensino fundamental tem como um dos seus objetivos o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Nós vimos isso, que um dos objetivos do ensino fundamental é a formação básica do cidadão. Isso se dá mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então a letra A está certa e é a resposta. A letra B fala que o ensino fundamental tem como um dos objetivos formar diplomados em diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Tá errado. Esse objetivo, na verdade, essa finalidade é da educação superior, formar os diferentes diplomados em diferentes áreas de conhecimentos, não é do ensino fundamental. Letra C. O ensino fundamental tem como um dos seus objetivos a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Preparação básica para o trabalho no fundamental, não, né? Preparação básica para o trabalho tá lá, não é um dos objetivos do ensino médio, tá? A letra C tá errada. Letra D. O ensino fundamental tem como um de seus objetivos o desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Criança até 5 anos de idade faz parte da educação infantil, então isso é um dos objetivos da educação infantil. Portanto, de fato, a letra A é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, inclusive da Banquian. Tem playlist de português, de simulados de português da Banquian. Tem playlist de simulados de fundamentos de educação da Banquian. Tem playlist de legislação educacional que pode estar te ajudando. Tem outras playlists, então maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.